Hoje é sexta-feira, dia 2 de junho de 2023. Eu sou o Padre Júnior Pereira e estamos começando a nossa Academia Espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos na sexta-feira da 8ª semana do Tempo Comum. O convite à reflexão de hoje é sobre os frutos que estamos produzindo como discípulos e missionários de Jesus Cristo. Frutos bons, frutos que permanecem. Quais são estes frutos? Começa agora a Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. O texto do Evangelho proposto para nossa meditação nesta sexta-feira é de Marcos, no capítulo 11, versículos de 11 a 26. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo. Mas como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. De longe, ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então, Jesus disse à figueira: que ninguém mais coma de teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo. E ensinava o povo dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? No entanto, vós fizestes dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar. Mas tinham medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha: levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso vos digo, tudo o que pedides em oração, acreditai que já o recebeste. E assim será. Quando estiveres rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus também perdoe os vossos pecados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ninguém está neste mundo por acaso, de boa. Deus nos fez e quer algo de nós. Nós temos uma missão a cumprir aqui neste mundo. É aqui que nós produzimos ou produziremos os frutos necessários para a vida eterna. O texto de hoje, então, nos convida a pensar nisso, nesse fruto que devemos produzir e não apenas viver na aparência. Jesus passa com fome. Essa fome pode ser física
mas também é uma expressão para dizer a fome que Deus tem de nós, para que nós realmente correspondamos à sua vontade. Jesus passa por aquele lugar com fome. E o que acontece? A figueira não tem fruto para oferecê-lo. Depois, Jesus observa o templo e vê que este também não está cumprindo o seu papel. Então nós temos duas imagens que têm tudo a ver. A figueira que não está produzindo frutos, só tem folhas bonitas. E o evangelista faz questão de dizer, mas não era tempo de figo. Se não era tempo de figo, ela também não poderia ter folhas bonitas, né? Mas no fundo é sempre tempo para nós produzirmos os frutos necessários para Deus. E a imagem do templo que foi deturpada, onde o comércio e a enganação tomou conta dos dirigentes e levou a explorar as pessoas. Existe um ditado popular que se encaixa muito bem no texto de hoje. O ditado é assim: quem não vive para servir, não serve para viver. Então, devemos viver neste mundo para produzir frutos, senão não tem sentido nossa vida. Mas produzir frutos que Deus quer, que Deus tem fome, os frutos que Deus tem fome. Então, tanto a condenação da figueira sem frutos, quanto a purificação do templo que Jesus fez, foram atos simbólicos para ilustrar a condição, a triste condição do povo de Israel. Uma condição espiritual terrível. Não produzia frutos e ainda por cima estava vivendo o lugar de Deus sendo usado de outra maneira. Israel estava externamente sem frutos, igual a figueira, e internamente corrompido, igual ao templo. No fundo, era um povo propaganda enganosa. Mas não vamos olhar só lá, era um povo. Precisamos meditar o Evangelho a partir da nossa vivência e fazer uma reflexão muito pessoal. Se nós não estamos sendo também apenas aparência. Tinham pompas, mas não tinha vida. Rituais, mas não tinha comunhão com Deus e com os irmãos. Um outro ponto que nós podemos ainda pensar a partir desse texto do Evangelho é: alguém pode se arrogar no direito de dizer assim, mas o que Jesus está pensando que é? Não, Jesus tem o direito de procurar frutos em nossa vida. Nossa vida pertence a Ele. Ele é o Senhor da vida e da história. Então Ele tem o direito, sim, de exigir de nós os frutos. E uma outra pergunta que surge: se Jesus tinha o poder e com esse poder Ele matou, amaldiçoou e matou aquela árvore, por que Ele então não usou esse poder para restaurar a árvore para que ela produzisse frutos? Aí, como já disse, as duas imagens são bem simbólicas. Jesus queria dar um ensinamento, mas um ensinamento assim, daqueles de puxar a orelha mesmo dos discípulos. E o ensinamento é: não basta ter folhas se não tiver frutos. Ou seja, para todos nós, a vida interior do cristão tem que ser verdadeira. E assim ela se faz acompanhar de frutos, de obras. São Tiago já nos escreveu isso na sua carta. A fé sem obras é morta. Sem vida interior, intimidade com Deus, nós não poderemos produzir frutos verdadeiros. Podemos até ter água em volta e estar cheios de folhas, mas não teremos frutos. Muitas práticas piedosas sem frutos, que são as obras de misericórdia, de amor e outras tantas obras,
é apenas folhagem vazia e estéril. Você pode rezar 10 terços, você pode dobrar os joelhos tantas vezes, mas se o coração não mudar, se não tiver e crescer o amor e a misericórdia, será apenas folhagem vazia e estéril. E o Senhor tem fome dos nossos frutos. Vejamos se podemos apresentar ao Senhor estes frutos. Rezemos. Senhor Jesus, dai-nos a tua graça e a tua bênção. Ajuda-nos, Senhor, a poder viver neste mundo produzindo os frutos que queres de nós. Dai-nos, Senhor, a alegria de externa e internamente viver em consonância com a tua palavra. E agora, a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.